Então, eu voltei pra cá pra poder gravar um pouco mais sobre a Messenger 242 e mostrar algumas funções dela, como ela funciona, algumas coisas dela, como regular a tensão, como eu uso a tensão, né? Porque eu não posso explicar muito bem como faz a regulagem em si, porque eu não sou profissional. Mas eu vou trazer aqui como eu faço algumas técnicas da costura. Bom, então a gente tem aqui a 242 da Singer, modelo antigo, se não me engano ela foi lançada nos anos 70, essa aqui tá de pé desde então. Eu nunca tive que fazer uma revisão nela, nunca teve problema, apesar que eu não tenho ela há tanto tempo, né? Ela era da avó do meu marido e ela passou pra mim. E agora eu tô usando ela. Enfim, eu vou começar pelo básico, que é como enche a bobina dela, né? Eu tenho aqui a linha também que eu removi pra mostrar um pouco da passagem, né? E a bobina aqui, que é a bobina caixa baixa. Muita gente tem um pouco de preconceito com as máquinas mais antigas, mas elas são ótimas. Por exemplo, essa. Essa nunca foi para revisão, nunca deu problema, não dá defeito. Quando dá é coisa assim... Eita, caiu ali aqui a linha. E é uma coisa assim que eu, não entendendo muito, eu consigo arrumar. Eu tô sempre regulando a minha máquina, sabe? Com a mesma frequência que eu desregulo ela, mas... Enfim, é uma máquina ótima para quem tá começando na costura, para quem não sabe mexer, até para quem não sabe costurar, assim, não sabe nada. Bom, aqui. Cada um enche do seu jeito, né, essa parte inicial, mas eu encho assim. Eu passo por dentro e dou a volta. Aqui, garro. Aqui eu tenho que estar encaixando nessa parte aqui, nesse parafusinho de cima, daqui a pouco eu vou mostrar melhor ali de cima. Eu tenho que estar encaixando aqui e passando para trás, que aí ela trava. Ela fica presa ali, sabe? Encostada na outra parte de metal. Daí eu venho com ela pra cá, passo aqui e eu fico com ela na mão mesmo, né? Não é muito recomendado. Se você tiver onde deixar assim, né, a linha, eu acho melhor. Mas eu sempre fico segurando meio que assim, ó, porque ele rola sozinho. Eu tenho que dar soltada aqui do volante. A gente pega esse botão aqui e segura na parte da frente com cuidado. Que aí, essa caixinha aqui, ela solta. E aí, vai ligar o modo de encher a bobina, sabe? Senão ele vai só costurar. Eu vou pausar aqui pra soltar e depois eu vou voltar. Pronto, aqui tá solto, ó. Tá vendo que tá girando, normal. Eu só consigo soltar quando eu tô segurando aqui, porque senão o volante, ele roda junto. Ou então você segura o volante pra não rodar, né? Mas eu não tenho essa força toda, então eu seguro ali, que é mais fácil. Bom, eu venho aqui, estico bem a minha linha. Vou até mostrar aqui melhor. Porque senão, a minha linha, o que vai acontecer? Ela vai encher de mau jeito, ela vai ficar frouxa. E aí pode dar problema na costura depois. Eu venho aqui, ó. Nesse movimento, eu já consigo encher a minha bobina normalmente. Eu vou trazer pra cá, ó, pra ver mais ou menos como tá, ó. Já encheu um bocado a passagem ali, né? E é normal, da maioria delas. Mas eu acho ela melhor que as outras, porque eu tenho a sensação que ela enche um pouco mais rápido. Poderia encher melhor também se tivesse suporte, né? Mas como eu tô segurando na mão, trava um pouco. Bom, agora eu voltei aqui com a linha já no cone aqui certo, que é pra fazer a passagem de costura normal, pra mostrar como é a passagem dela, porque tem muita gente que não sabe, e às vezes é difícil achar, porque é uma máquina muito antiga, pouca gente tem essa 242, ela é muito similar à 247, dá pra achar mais informações sobre ela, mas não é igual. Então, ó, primeiro eu venho aqui, passo aqui, nessa pecinha de cima, no mesmo lugar que a gente passou pra encher a bobina, venho aqui no meiozinho do ferro, trago pra cima, aqui ó, vou até passar pra cá a câmera. Eu passo aqui ó, levanto essa pecinha, passo por cima ali, deixa eu até prender aqui de volta, trago essa partezinha pra cima, passo aqui por trás, puxo de volta, ela vai ficar no buraquinho aqui do meio. Dou 2 voltinhas aqui embaixo, uma voltinha na outra argolinha que tem aqui. Deixa eu até fazer um ajuste da câmera, né? A argolinha de cima, a argolinha embaixo. Encaixo aqui e depois faço a passagem da linha na agulha. Agora a parte final da costura. Aqui, ó. Aqui a gente tem essa parte aqui, que é a costura aqui da... Sabe que eu não lembro o nome dessa costura, mas é aquela costura que geralmente faz borda invisível, a barra invisível.
de calça, às vezes de pontas de manga de casaco, sabe? Eu quase nunca uso ela, eu sempre boto aqui na faixa normal, que é a reta para zigue-zague e a reta normal, né? Aqui eu mexo na posição da agulha, eu vou até mostrar aqui mais de perto, que eu consigo estar movimentando ela igual as outras, ó, pro lado, pro meio e pro outro lado. Esquerda, meio, direita. Normal. Agora as regulagens que eu uso pra costura reta e zigue-zague. E isso aqui já varia um pouco do tecido, mas eu percebi com o tempo que ela é mais diferente que as outras máquinas, porque eu não costumo... Ela, assim, o tensor dela é muito sensível, então eu uso sempre uma tensão muito baixa para tecidos, por exemplo, nesse aqui, que é uma seda sintética. Eu tenho aqui, ó, geralmente eu vou estar usando para um tecido fino como esse a tensão 1, ou no máximo a 2. E o ponto que eu costumo usar, tá até mudei ali, mas ó, eu costumo usar entre 1,5 e 2. E ele fica com essa costura aqui, ó, pera. Ele fica com essa costura aqui. Pra mim, bem ok. Só tá meio torta, né? Porque esse tecido aqui era uma rebarba e deu trabalho, né? Esse aqui é um retalho que sobrou que descosturou uma parte, mas aqui. Normal, não fica apertada, não fica muito frouxa. Pra franzido, quando eu quero franzir o tecido, eu uso na regulagem mais ou menos 6 e boto ali no 2,5, sabe? Mais ou menos 2,5, às vezes 3. Só que aí, no caso, eu não costumo usar muito com essa biqueta aqui, né? Essa sapatilha. Eu gosto de usar essa sapatilha aqui. Ou então eu faço com lastex. Pro zigue-zague, normalmente eu vou estar usando a mesma. Eu costumo usar esse maior aqui, principalmente pra fazer aquele falso overlock. E eu uso mais ou menos aqui na mesma tensão, que vai ser 1 ou 2. Pra esse tipo de tecido, né? Quando é o tecido mais grosso, às vezes um cotton, uma malha mais grossa, às vezes um jeans, eu uso a mesma coisa, entre 2 e 3. Um pouco mais apertado, porque eu sinto a necessidade daquela costura que, assim, não tão soltinha, sabe? Mas aqui, eu vou trazer aqui o ponto do zigue-zague dela. Eu dei uma puxada aqui, deu um efeito aqui. Bom, aqui ela fica assim. Esse tecido aqui, ele dá uma apertadinha. Ele costuma dar uma apertada. Para esse tecido aqui já ficou um pouco mais apertado, porque é um tecido muito fino, né? Mas em tecidos normais, que você vai costurar, por exemplo, eu tenho esse retalho de algodão aqui, ó. Um tecido tipo esse, ele fica normal, fica perfeito. Agora, para fechar, eu só não vou trazer o ponto do caseado aqui, porque é padrão de toda máquina. Aqui a gente tem das máquinas antigas, né, que não fazem sozinhas, que você segue a tendência aqui do 1, do 2, do 3 e o 4. Para dar o reverso, eu aperto aqui, normal, e ele começa a costurar para trás. E é isso. É mais ou menos essa que eu uso quase sempre. Bom, é isso. Essas são as configurações que geralmente eu uso. Se quiser, depois que eu mostre alguns outros pontos até, tipo, de outras sapatilhas, né? Como eu mostrei ali, ó. Eu tenho esse kit de sapatilhas, tem outros tipos de pontos que eu consigo fazer, porque essa máquina é antiga, mas eu botei ali o adaptador dela, né? Pra poder usar sapatilhas mais atuais, calcadores. Eu posso mostrar, por exemplo, esse aqui que eu tava mostrando, de franzir. Ou outros, mas basicamente é isso.